Boa noite, pessoal. Primeiramente aí, obrigado por assistir o vídeo, tá? Por você ter chegado até aqui, tá? Obrigado pela sua audiência. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse efeito de preenchimento do fundo do botão aqui, tá? É um efeito hover, certo? Aqui nós temos também um preenchimento do fundo juntamente. Esse card aqui ele não tá com muito contraste, mas também tem esse preenchimento, tá? E esse efeito, galera, é um efeito aqui a pedido de um amigo nosso aqui do grupo, tá? Esse grupo aqui é o WordPress Elementor, CSSJS, é um grupo mais voltado à ajuda, à personalização aqui do seu site WordPress, tá bom? Eu privei aqui as outras conversas por questões de privacidade, eu não sei, né, se eu poderia mostrar ou não, por questões de regra, então eu preferi aqui privar, tá bom? A extensão que eu estou usando aqui para privar é essa extensão aqui, ó, tá? Caso alguém já esteja na dúvida. Vamos lá, sem mais enrolações. Já aqui no site aqui, tá? Vamos criar uma página nova para a gente simular esse efeito ali na prática, tá bom? Vou chamar aqui de fundo botão, só para teste mesmo. Beleza? Vou publicar ela aqui. Legal. Vou botar aqui no Elementor Canvas aqui, para a gente deixar nossa tela limpa, para a gente saber como trabalhar, certo? Vou puxar um container qualquer, certo? Vou até deixar ele aqui em grade e vou simular lá com 4. Ok. Vou colocar aqui também uma altura mínima aqui da tela toda, só para ficar melhor aqui da gente visualizar, certo? Então aqui a gente tem como que a gente vai começar a fazer. Antes de mais nada, tá? Vamos entender como que esse efeito funciona na prática, porque eu gosto de ensinar assim, tá? Vamos aqui nessa página e vamos dar um inspecionar, certo, pessoal? Isso aqui é um efeito relativamente simples, tá? Para quem já entende de CSS, eu entendo assim que muitas pessoas não entendem de CSS, tá? Não é a sua especialidade, então é normal a gente ter muitas dúvidas, é normal a gente ter dificuldade, tá bom? Cada um tem sua especialidade aí específica. Tem gente que é bom em copyright, outros é bom em design, outros é especialista em diagramação, enfim, cada um aí tem sua especialidade e a gente vai aprendendo coisas novas todos os dias. Então tá tudo bem, tá tudo certo você perguntar, mesmo que pareça uma dúvida de iniciante, tá? Aqui é nosso grupo, ele tá aqui para isso, para ajudar, para agregar valor, tá? Sempre que possível a gente está ajudando uns aos outros, beleza? Então aqui a gente percebe que a gente tem uma tag A, que é um link, que é a nossa tag principal do botão, certo? Nosso link do botão está até aqui. Quando a gente dá uma navegada aqui por ela, a gente já encontra um pseudo elemento, que é esse after. Quando você passa o mouse por cima, ó, ele vai marcando ali na, na tela, tá? Qual é o elemento. Aqui, ó, quando eu passei o mouse, ele já marcou para mim que esse elemento é essa barrinha. Então eu já sei que esse pseudo elemento é essa barrinha aqui, que ela faz esse preenchimento. Quando eu clico nela para mim identificar aqui, visualizar, estudar suas propriedades de estilização, que é o CSS dela, eu consigo já ver aqui, ó, no After, certo? Que ela tem aqui um background, a cor dela, ela tem algumas posições absoluta, mas o que importa para a gente aqui inicialmente é esse widget, tá? Que é o tamanho dela, ou seja, a largura dela, ela tem 6 pixels de largura, ou seja, ela começa fininha assim, certo? Só que quando eu passo o mouse por cima, ela preenche tudo com uma transição suave. Então, como que a gente simula isso aqui no navegador? Eu vou clicar aqui no nosso elemento principal, vou abrir aqui essa opção de hover e vou ativar aqui, ó. Tá vendo lá? Ele já ativou para nós lá no navegador, tá vendo? Então, se eu deixar aqui ativado, ele está ativado. Agora não passa, não ativa mais com o meu mouse porque eu já ativei ele aqui no navegador. Eu vou clicar aqui nesse pseudo elemento novamente para a gente identificar, ó, aqui, ó. Essa propriedade foi inserida depois que o hover está ativo. Ou seja, ele passou de 6 pixels, tá vendo que tá até um riscado aqui, e foi para 100%, tá? De widget, com uma transição de 400 milissegundos, certo? Então aqui a gente já entendeu como que funciona isso. Ele adicionou um pseudo-elemento, tá? No botão, correto, definiu as posições iniciais dele aqui, tá? De 6 pixels de largura e criou um efeito de hover, tá? Para esse elemento, então, pegar uma transição e ficar em 100%. Fora isso, também temos aqui um... Deixa eu desativar, certo? Nós temos também um efeito aqui nesse ícone. A gente vai simular também dessa forma, tá? Então vamos fazer isso aqui na prática, sem muita enrolação, direto. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar simular, lembrando que aqui vocês podem utilizar qualquer tipo de widget, tá? Que a gente está trabalhando com CSS, então ele funciona de qualquer coisa, basta você identificar o elemento. Poderia ser esse elemento aqui com estilização, eu posso criar um pseudo elemento aqui, adicionar um ícone, enfim, eu posso fazer de qualquer forma, mas para simplificar
tá? Essa nossa explicação, eu vou fazer aqui de uma forma bem simples. Vou adicionar um título só para simular que seria mais ou menos aquilo ali. Vou adicionar uma descrição. Ah, antes de mais nada, antes que eu esqueça, né? Aqui eu preciso adicionar um container, porque ali são 4 containers, tá? Então, nossos elementos ficar tudo certinho. Ok, ok, um título e um botão, né? Certo? Pronto. Eu tenho esses elementos aqui que a gente está, entre aspas, simulando um kart, correto? Eu vou colocar eles aqui centralizados, só para ficar legalzinho, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um ícone aqui nesse botão. Vou utilizar a biblioteca padrão aqui do Elementor, vou adicionar esse ícone plus aqui, que é o maisinho que está lá, certo? Até então, nada acontece, correto? Primeiro, a gente vai clicar nesse botão. Eu gosto de colocar o código CSS no próprio elemento, tá? Por questões de organização, porque se depois eu deletar esse elemento, eu deleto o código que eu fiz junto. Então eu vou vir aqui em Custom CSS, tá? E vou adicionar já aqui o seguinte, vou selecionar nossa tag A, certo? Que eu sei que esse botão é um link. Vou até deixar aqui aberto aqui para a gente ir acompanhando, correto? Ó, se eu vir aqui inspecionar no nosso elemento, a gente tem uma tag A aqui, ó, que esse botão ele é um link, tá? Então eu vou selecionar esse nosso elemento principal, beleza? E vou fazer a mesma coisa lá que a gente viu no exemplo daquela página. Vou criar aqui um pseudo-elemento, certo? Vou colocar aqui um content, que é uma propriedade obrigatória dele. Vou colocar aqui uma posição absoluta, beleza? Para ele ficar livre aqui. Vamos fazer as mesmas propriedades, vamos definir uma largura de 6 pixels, certo? Uma altura aqui de 100%, para ele preencher o botão completo. E já vou definir um background aqui, certo? Vou colocar um vermelho só para a gente testar. Tá vendo que ele já apareceu. Ah, por que que ele está quebrado? Porque a gente não definiu as posições iniciais. Vou falar que ele vai começar aqui no top e também na esquerda, que é left. Beleza? Então aqui você já percebe que basicamente a gente já começou a dar forma ao nosso efeito. Correto? Que está igualzinho que está aqui. Eu vou puxar isso aqui para uma nova aba, só para me dar Alt Tab aqui e ficar melhor de visualizar. Certo? Então, feito isso aqui, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar já o nosso efeito hover. Estou usando aqui o seletor para não pegar em outros botões aqui, porque caso alguém pegue esse vídeo aqui e sirva de exemplo, já fique direto nesse elemento, para que não atrapalhe outros elementos, outros botões aí na mesma página. Então, o que que eu vou fazer? Vou criar um efeito de hover nesse botão e vou falar que quando eu passar o mouse, tudo que for after, ou seja, esse pseudo elemento, ele vai ter agora uma propriedade de 100%. Beleza? E ele vai ter uma transição, transforme, não, é transition, widget, certo? Igualzinho tá lá, 5S. Então, o que que a gente faz? Quando eu passo o mouse, olha lá, ó, perceba o seguinte, ó, tá vendo? Ó? Ele já tá com o mesmo efeito. Quando eu tiro o mouse aqui, ele tá voltando de uma forma seca, que não é igual tá aqui, deixa eu ver. Ele volta normal. Por quê? Porque muito provavelmente eu preciso definir aqui, deixa eu ver. Transition, widget. Deixa eu tirar daqui só para me ter essa certeza. É isso aí. Pronto. Coloquei agora na propriedade correta. Agora ele está voltando normal. No entanto, ainda está ficando por cima aqui, a nossa camada está ficando por cima do texto. Por quê? Muito provavelmente, porque a nossa propriedade do texto aqui, ela está sem nenhum tipo de posição, tá? Então vamos pegar aqui qual que é. Nosso texto aqui a gente já viu, ó, esse Elementor Button Content Wrapper. Eu não quero ir muito a fundo, tá? Eu poderia selecionar só ele, mas já vou pegar o pai dele aqui, tá? Esse elemento, vou pegar esse seletor, que é a classe, e já vou definir ela aqui. Vou colocar um seletor aqui, vou chamar ela, e vou falar com ela que ela tem uma posição relativa ao nosso elemento principal, tá? Hum, deixa eu ver aqui, por que que não funcionou. Content Wrapper. Eu poderia controlar com z-index, mas isso aqui deveria funcionar já. Ah, tá. Muito provavelmente porque eu estou usando o after e eu quero usar um before, que é antes. Before, over, before. Aí, perfeito. Before é antes e o after depois. Ele não funcionou, porque eu estou usando um after. Aí, se eu quisesse fazer funcionar utilizando o after, eu teria que utilizar outra propriedade que é o z-index, né? Que aí eu vou falar qual que vai ficar por cima, qual que vai por baixo, mas eu não tenho necessidade aqui para o nosso caso. Tá bom? Então, feito isso aqui, pessoal, você já percebeu que aquele efeito ele já está pronto, tá? Esse efeito de preenchimento aqui do fundo, correto? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer o efeito do ícone também. Vamos ver aqui, vamos identificar sempre
identificando aqui qual que é as propriedades que a gente precisa trabalhar, tá? Então, isso aqui é uma prática comum de você navegar aqui pelo inspecionar, correto? Para a gente ver aqui o DOM e os elementos da página. Então, aqui eu já identifico, ó, quando eu passo o mouse, eu consigo ver lá pela página, tá vendo? Ó, eu olho para o botão e vejo, ó, isso aqui é uma tag SVG, tá? Que é um ícone desse botão. Então, eu não preciso ir mais a fundo aqui para pegar a propriedade de fio, né? Se aplica cor na parte, certo? Aconteceu um redirecionamento meu aqui, não sei por quê, mas tá tudo bem. Eu abro aqui novamente. Pronto. Então, aqui a gente já sabe que a gente vai trabalhar com a tag SVG. Beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar ela, seletor SVG, e vou falar. Ela tem uma. Hum, tá. Não é isso que eu quero chamar primeiro. O que eu quero chamar primeiro é o seguinte: seria a mesma propriedade aqui, ó. Vou copiar esse efeito aqui só para utilizar. Ou seja, quando eu passar o mouse por cima da tag A, eu quero que o nosso SVG, ou seja, o nosso ícone, ele tenha, vamos lá, transforme um rotation. Eu quero que ele rotacione menos 90 deg. Deixa eu ver. Nada aconteceu, por quê? Porque 90, deixa eu colocar 80 para ver. Aí, 80 ele está direcionando, sim. Então é isso, tá? Eu vou colocar aqui também um transition, só para a gente ver se ele vai fazer uma transição suave. Vou colocar logo um all aqui. Não quero perder muito tempo com essa propriedade correta. Perfeito, ele está girando, mas ele não está voltando. Por que que ele não está voltando? Porque provavelmente esse transition eu preciso ir na propriedade dele e não somente quando eu estiver aplicando o efeito. Aí isso, ou seja, perfeito. Aqui a gente já fez funcionar exatamente, tá? Vamos lá. Ó, exatamente como está aqui, ó, o exemplo. Beleza, pessoal? Essa aqui era a nossa intenção, tá? Tem alguns detalhes aqui que eu vou falar extra que é bom a gente prestar atenção. Por exemplo, esse botão padrão aqui do Elementor, percebe que ele tem umas bordinhas um pouquinho arredondadas. Ele tem um border radius. E o nosso pseudo-elemento, a gente não aplicou isso. Ele está completamente quadrado. Então, isso aqui dá um pouquinho de discrepância. Tá? Então, o que que você faz? Você tira a borda aqui para deixar sem arredondamento nenhum, beleza? Ou você aplica aqui um border radius ao nosso pseudo-elemento. Tanto faz que ele vai comportar exatamente da forma que você quiser. Beleza? Então, feito isso aqui, ó, o efeito já está pronto. Entendeu aqui? A nossa intenção é direcionar você a aplicar pequenas estilizações através do código na sua página para que a sua página não fique da maneira como você queira, tá? Porque a gente sabe que o WordPress ele tem uma biblioteca imensa aí de recursos e que muito provavelmente talvez até tenha isso pronto em algum lugar por aí perdido, já que tem milhões e milhões de recursos disponíveis. Só que muitas das vezes a gente não tem essa informação na ponta da língua e o nosso projeto fica travado ou não sai da maneira que a gente gostaria. Então, por isso que é muito bom, eu vou incentivar aqui vocês a estar praticando, entendeu? O início é complicado, né? Parece tudo um pouco confuso, mas com um pouquinho de prática a cada dia, você fazendo um network, você treinando consigo mesmo, com outras pessoas, com certeza lá na frente você vai estar bem melhor, tá? Como só para finalizar esse vídeo, para ficar igual, vamos aplicar aqui também um background aqui no fundo. Eu percebo que esse background aqui até tem um gradientezinho, vamos fazer isso? Tá? Eu vou clicar aqui nesse container principal, só para a gente, a fins da gente de orientação, vou dar um fundo aqui meio acinzentado para ele. Então, vou dar um fundo meio preto, tá? Eu vou dar aqui uma cor branca, beleza? Só por questões didáticas mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir nesse container principal aqui e vou falar com ele o seguinte: quando eu passar o mouse por cima de você, meu amigo, seletor, dois pontos, over, eu quero que você tenha um background vermelho. Vamos ver se vai funcionar só aqui. Não funcionou. Por quê? Porque eu apliquei, deixa eu dar um importante, pronto. Eu forcei a nossa propriedade, por quê? Porque ela não funcionou antes. Porque eu tinha dado uma propriedade para ela aqui de cor preta. Então, esse cor preto, provavelmente, pelo editor aqui, ele está priorizando. Então, quando eu coloquei a tag importante, eu forcei essa nossa propriedade através desse nosso efeito. Beleza? Então, a gente pode utilizar aqui, por exemplo, um linear, passo gradiente. Vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui, um 90 deg, só para red 2, só para a gente ver aqui mesmo como vai ficar. Beleza, não é 90,
90 é 180. Pronto. Vem de cima para baixo, vermelho em cima, blue embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar um transparente aqui, só para ele ficar com um efeitozinho um pouquinho transparente, tá vendo? Posso até colocar aqui que ele vai começar em 20%. Beleza? Aí, ó. Tá? Se eu quiser ir mais além, eu posso criar o seguinte, eu posso dizer que quando eu passar o seletor, dois pontos, over, quando eu passar o mouse por cima desse card, eu quero que a minha tag H2, tá? Eu quero que o meu título ele tenha uma cor preta, tá? Porque tá sem contraste aqui, ó. Nosso título tá branco, quando eu passo fica branco. Agora eu quero que quando eu passar o mouse ele tenha uma cor preta. Preta é o 000, tá? Não tá funcionando porque se eu forçar, vamos ver, ele funcionou. Se eu forçar, tá vendo? A mesma coisa eu posso aplicar aqui para o nosso, ao invés de ser o título, eu quero o nosso P, tá vendo? Até agora ele vai ser preto, ele vai ser branco. Vou falar que ele vai ser branco, tá vendo? Título preto, descrição aqui branca. Então, dessa forma aqui a gente trabalha da maneira que a gente quiser. Tá vendo que com um pouquinho de código a gente já consegue atingir o nosso objetivo? Parece complicado para quem não entende, mas é bem mais simples, tá bom? Então, o intuito desse vídeo aqui foi para ajudar aqui o nosso companheiro que estava com essa dúvida, tá? Aqui no nosso grupo. Eu vou deixar o link de entrada do grupo aqui na descrição desse vídeo, tá? Esse grupo aqui ele é excelente, as pessoas se ajudam aqui, tá? Bastante coisa rola aqui nesse grupo. É um network muito maneiro, tem muitas pessoas que são especialistas aqui em muitas áreas, tá? Pessoal, eu já vi gente compartilhando até mesmo seus portfólios aqui para que outros membros consigam trabalho. Isso foi uma coisa que eu fiquei admirado, entendeu? Então, assim, o grupo tá de parabéns, tá bom? Então, assim, se você quiser participar do nosso grupo aí, só clicar aí no link da descrição, fechou? Agradeço aí pela sua audiência. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou também, tá tudo certo, tá? A nossa intenção aqui é só ajudar. Tamo junto e avante.